Fala galera, Lúcio Manzanetti, mais um ManzaCast na área. Hoje o nosso programa está extraordinário. Queria dizer que nosso canal é dedicado a falar de arquitetura, construção, engenharia, trazer lojistas, fomentar o setor, beleza? Todo mundo que é ligado à área da construção civil. Vou dar um recadinho aqui também. A gente tem um estúdio lindo aqui no Jardim Aquários. Quem quiser gravar um podcast, fazer uma produção, gravar um conteúdo também para uma venda digital de um curso, alguma coisa, pode entrar em contato com a gente aqui, beleza? Também vou agradecer os patrocinadores, Obratec Projetos e Polo Vale Decor, nosso grupo querido e amado de negócios, né, da arquitetura da nossa região. Ia falar cidade aqui, mas da nossa região. Inclusive, meu convidado hoje aqui, ele está dando um treinamento lá no grupo, né, do Polo Vale Decor. Vitor Rocha, fundador da BeUp Educação. Fala, Vitão! Muito bem, obrigado, Lúcio, pelo convite. Obrigado. Beleza? Tenho certeza que vai ser incrível esse podcast. ManzaCast. Prazerzão estar aqui, Show viu? De bola. Obrigado realmente pelo convite aí, tamo junto. Beleza. Então vamos contar um pouquinho da história do Vitor antes de chegar na BeUp, né? Que a BeUp é agora, tá bombando, tal, tudo, mas a gente chega lá, né? Tem um chão até chegar. Tem uma história, né? Tem uma história. Conta pra gente aí, quem é o Vitor Rocha? Muito bem. Então, antes de mais nada, eu sou... Falo pra lá? Pode falar. Aqui você fala direto pra câmera, Legal. ou você pode falar olhando pra mim. Não, Fica inclusive, que estúdio, hein? Que estúdio, hein? Show. Sensacional. Gratidão aí, meu amigo. Muito bem. Então, eu sou o Vitor, né? Fundador da BeUp Educação. Sou pai da Ana Clara, vô do Max, né? E cuido da minha filha sozinho aí já faz uns 6 anos, né? Desde do episódio que ocorreu. E tenho 40 anos de idade, né? Menino, é um menino. É um menino. E para falar um pouco da minha história, de fato tem muitos episódios, Lúcio, de superação, né? Durante esses últimos anos, né? Esses últimos 20 anos principalmente, tivemos muitos episódios de superação. Então eu nasci numa família simples, né? Minha mãe é dona de casa, meu pai é mecânico, eu tenho uma irmã. E nunca fui um bom aluno, né? Nunca fui um aluno nota 10. Sempre estudei em escola do estado, né? Só que sempre fui muito sonhador e muito questionador sobre muitas coisas, né? Por que as coisas são do jeito que são, né? Eu me lembro até hoje que, quando eu era pequeno, eu perguntava pro meu pai para que eu ia usar aquilo que eu estava estudando, né? Eu achava que a educação tinha muito conteúdo, né? Então sempre fui muito questionador, muito sonhador. Sempre quis mudar de vida. E eu nasci num ambiente metalúrgico. Você sabe muito bem que o Vale do Paraíba, principalmente a nossa cidade aqui, é uma cidade metalúrgica, né? Todo mundo sonha em seguir uma carreira dentro de uma indústria. E a minha família não era diferente. Eles, para ter sucesso, deveria trabalhar na indústria. E eu contrariei isso, né? Eu nunca quis trabalhar na indústria. Apesar de... Eu sou eletricista por formação, nunca segui essa carreira. E questionava muito tudo isso, né? Sim. Você fez um técnico em elétrica? Eu fiz Senai, exatamente. Entendeu. Depois eu fiz um curso técnico. Legal. Trabalhei em uma fábrica, uma multinacional, fiz estágio durante 2 anos mais ou menos. E aí chegou um determinado momento da minha vida que eu larguei tudo, né? Mas por não ser um bom aluno e também por ter um perfil comportamental, eu sou muito agitado, né? Talvez vocês vão perceber na câmera que eu falo rápido, eu gesticulo muito rápido. Eu nunca tive muita concentração, né? Então eu não era um bom aluno, né? Eu começava as coisas e não terminava. Eu não tinha consistência naquilo que eu fazia. Eu até comecei Cara, eu já vi essa história, hein? Parece que você está falando de mim. Se fosse hoje, talvez eu seria diagnosticado com um distúrbio de atenção, déficit do distúrbio de atenção, né? Hiperatividade. Então, assim, eu cheguei aos meu auge de 18 anos um fracassado, porque eu não tinha nada. E eu não fazia nada, né? Essa que é a verdade. Eu me formei, mas eu não tinha um diploma, né? Não comecei a universidade, não guardei dinheiro. Sim. E aí eu comecei, entrei com essa área de vendas. Né? Fui trabalhar como vendedor numa empresa de consórcio. E me encontrei como vendedor.
né? Eu fiquei ali 4 meses nessa empresa, fiquei 1 ano, mais 4 meses sem vender, não conseguia vender. E a partir do 5º mês eu comecei a vender, aprendi a vender. Meu gerente na época me ensinou a vender. E aí eu me descobri e foi incrível, né, o crescimento que eu tive dentro dessa empresa. Mas, como eu não tinha consistência, logo em seguida eu já larguei tudo e falei, quer saber? Eu quero empreender. Já que eu sei vender pra caramba agora, vou montar minha empresa. Uhum. Quebrei a cara, né? Montei a empresa, fiquei 1 ano e saí com uma dívida de mais de 50 mil reais. Resumo da ópera. Cheguei aos meus 22 anos de idade, com uma dívida de 50 mil, com uma filha pequena, morando no fundo da casa dos meus pais, sem formação, sem absolutamente nada. Ou seja, entrei no ciclo do fracasso. Então essa foi a primeira etapa da minha vida, né? Foi exatamente isso que aconteceu. Um dia, eu chego em casa, na casa dos meus pais, na realidade na minha casa, né? Meus pais estão conversando e quando eu chego eles param de conversar. Eu achei estranho e fui pro meu quarto. Minha filha estava lá dormindo na caminha dela, né? Que era a minha cama, que a gente dormia junto. E aí, cara, foi o grande... Acho que foi a grande virada da minha vida, foi nesse primeiro episódio que aconteceu. Eu fui beber água de madrugada e a minha mãe tava chorando. Chorava. E aí eu fui devagarzinho assim no quarto pra ouvir por que ela tava chorando. Chegou no quarto, ela não me viu e ela tava falando de mim, né? O que vai ser desse menino? Por que é desajuizado? Onde nós erramos? E eu ouvi aquela conversa ali durante quase 1 hora. E aquilo mexeu muito comigo. Sim. Porque ela não falava mal de mim, ela falava com dor de uma mãe preocupada. Com o fracasso do filho dela de 22 anos de idade. Com uma filha pequena para criar e o que seria da minha filha, né? E eu voltei pro meu quarto, e quando eu voltei pro meu quarto, eu chorei muito nessa noite. Olhei pra... Eu tenho até uma foto dessa época. A minha filha deitada na cama, assim, com o travesseirinho. Deitava a cama é grande, né? Ela tava deitada pequenininha, assim, na cama. E nessa noite, Lúcio, eu tomei uma decisão visceral na minha vida. E qual que foi a decisão visceral? Apesar de não ter nascido berço de ouro, não ter competência, não ser formado, não ter talento pra nada, Sim. sabe? A única coisa que eu sabia era vender. Eu ia mudar de vida. Eu tomei essa decisão interna, eu chamo de decisão visceral. Sim. Tomei a decisão de mudar de verdade. No outro dia, acordei de manhã, engraxei meu sapato, coloquei uma roupa, imprimi 50 currículos e fui entregar na cidade. A área de vendas tem muito trabalho também, né? Bastante. Bastante. Então, e aí? E aí, não fui chamado, cara. Não? Ah, não acredito. Só porque eu falei que tinha muito... Exatamente, Só pra me contrariar aí, pô. Exatamente, cara. Eu fiquei 2 meses procurando emprego nessa cidade e eu não achava emprego. 2 ou 3 meses, nem me lembro. Só sei que um dia, essa é boa, toco o meu telefone. Senhor Vitor? Sim? O senhor está sendo convocado para uma vaga de emprego na área de vendas aqui numa escola que está começando em São José dos Campos. Eu falei, claro, topo. Na hora, né? Foi a primeira ligação que eu recebi. Aí cheguei nessa escola, estava começando. Eu me identifiquei bastante, achei bem interessante. É uma escola para criança que tinha problemas de concentração, que estava começando na nossa cidade. E gostei muito da ideia e fui reprovado no processo seletivo. Cara, fiquei inconformado, velho. Falei, que isso? Isso não vai acontecer comigo. Eu voltei na escola para conversar com o dono. E falei assim, cara, eu preciso desse trabalho. E aí, fui contratado. Acho que ele ficou com dó de mim na época e me contratou. E aí, que você insistiu. Exatamente, cara. Exatamente. Aí ele viu a vontade ali. Exatamente. Falou, esse aqui. Aí entrei, fui contratado, comecei a trabalhar. E aí a minha vida começou a deslanchar porque eu tinha tomado a decisão, achei essa oportunidade. Em 3 anos, mais ou menos, cara, trabalhava demais, assim, ó. Eu chegava às 7 horas da manhã, saía às 10, 11 horas todo dia. Em 3 anos eu já era gerente. Em 5 anos eu aprendi a economizar dinheiro, acumulei meu primeiro R$1 milhão aos 28 anos de idade. Nossa, foi rápido aí, hein? Me tornei sócio dessa rede de franquias. E quando chegou no ano de 2020, eu vendi a minha participação nessa empresa, com mais de 400 franquias no Brasil, em si, um crescimento extraordinário, assim, mas claro, muito trabalho,
muito desafiador. E aí tomei a decisão de sair dessa empresa, vendi a minha parte, pedi conta do meu cargo executivo, na qual eu comandava um time de vendas, né, bem grande, e resolvi, ao auge dos meus 37 anos, recomeçar minha vida profissional empreendendo com a Biup. Então eu fundei a Biup para ajudar novas pessoas e novas empresas a empreender, gerir, porque eu percebi que é importante ser determinado. Sim. Determinação é uma coisa muito importante. Mas se você não tem a capacitação técnica, Sim. é muito arriscado. É muito arriscado. Não, mas espera aí. Acho que você está adiantando muito aí. Vou voltar Tô falando lá. que eu sou agitado. Ó, o cara te selecionou no processo seletivo. Você foi do processo seletivo por 1 milhão, pô. E as dificuldades? Você tava ali, você montou um time de venda. E aí, pô, o cara é bom. Sim. Aí você aprendeu. Sim. Como é que foi? É Dá assim, uma ó. passada nisso aí. Não, esse episódio da minha vida é muito legal. É assim, as pessoas falam, acumulou o primeiro 1 milhão. De fato foi, cara. E eu não falo isso com arrogância, mas eu falo isso que é possível. Porém, o preço que tem que se pagar é muito alto. Então, primeiro ponto, eu consegui esse emprego. Segundo ponto, eu nunca olhei para o fixo, eu sempre olhei para a comissão. Então, eu negociei uma comissão de vendas muito boa. Número 3, tem que trabalhar muito. Só para você ter uma ideia, eu não lembro, se você me perguntar, Vitor, o que aconteceu da sua vida dos 23 aos 28 anos? Eu tive um apagão mental, cara. Eu não lembro direito. Por quê? Eu lembro que eu trabalhava. Sim. Porque era assim, ó, eu me dediquei de uma certa forma que eu não sei nem explicar. Foi até quase que doentio, assim, sabe? Mas para você chegar a gerente de vendas, você fez alguns treinamentos? Como é que você evoluiu nesse quesito aí de vendas, de entender o cliente, como a empresa tava colocar a venda? Como a empresa estava começando, eu fui o primeiro vendedor. Então foi meio que natural, né? Eu abri caminho. Então eu fui o primeiro vendedor, comecei a trabalhar, daqui a pouco eu contratei outros vendedores, aí depois eu treinei esses caras, aí a gente começou a vender franquia, e aí eu comecei a liderar a rede de franquias, depois eu comecei a vender franquia. Então foi um processo ali, né, bem interessante, né, nesses 5 anos ali que se passaram. Mas também não adianta você ganhar se você não guarda, né? Sim. Eu tive que aprender a guardar dinheiro, né? Eu vivia com, sei lá, 20% do que eu ganhava é o que eu pagava minhas contas. 80% eu praticamente guardava. Então foram foram 5 anos realmente de muito sacrifício. Guardar muito, fazer o possível para ganhar muito, trabalhar muito, me desenvolver muito. Então eu me dediquei 200% assim, à vida profissional de fato. É por isso que eu falo que eu não lembro de muitas coisas, porque realmente eu não fiz muitas coisas nessa época. Né? Sim. Não viajava, não passeava, enfim, só trabalhava. Trabalhava, era isso. Sim, na verdade é assim mesmo, né? Então, durante a faculdade, trabalhava e estudava. Então, você acorda 5 horas da manhã e vai dormir à meia-noite, depois da faculdade, cansado, acordava no outro dia cansado, você fica meio no automático ali. Exatamente. Então, é um momento de muito sofrimento, tal, muito crescimento também, mas geralmente você, né, é um tempo ali que você não vive muito, você só vive realmente para o trabalho, né? Exatamente. E aí, agora vamos lá então. Aí você foi empreender novamente. Aí montou a Biup. Exatamente, cara. E aí foi uma decisão muito difícil, né? Porque... Já era esse nome desde o início? Não tinha... Tinha ideia, né? A ideia sempre teve, né? Eu sempre gostei de trabalhar com adultos, sempre gostei de trabalhar com empresas. Vou nos passo a passo aqui, né? Biup. Eu falei, vou montar uma outra escola. O que você pensou? Eu vou dar algum treinamento? O que eu vou fazer lá? Como é que foi essa construção? Ou você já estava trabalhando e já vinha pensando, eu quero fazer isso, montou um plano, não montou, foi na cara dura? Foi assim. Entrei nessa empresa que estava começando, segui uma jornada ali de praticamente 10 anos, feliz, alegre, saltitante e trabalhando demais. E aí eu comecei a colher os resultados. Porém, eu comecei a ficar um pouco inconformado, né? Porque eu me achava muito na zona de conforto. E eu percebi que ali eu não tinha mais para onde ir.
sabe? Uhum. Eu já era sócio da empresa, já era diretor e eu era sócio minoritário, porque eu tinha um sócio que era majoritário dentro do negócio. Sim. Então, ele que dava as cartas, ele que tomava as decisões finais. Uhum. E eu percebi ali que ali eu não tinha mais para onde ir. Essa que é a grande verdade. Porém, fora isso, eu sempre gostei de trabalhar com empresas. Então, a gente tinha uma rede de franquias, 400 lojas no Brasil, né, 400 escolas, e eu percebo o quão desafiador, ou melhor, o desafio que os empreendedores têm no Brasil. E eu entendi que eles não se capacitam. Gigante. O empreendedor, ele tem uma ideia, não só o empreendedor. Profissional liberal, vendedor, empreendedor, ele tem uma ideia e Todos são empreendedores, né? Desde o advogado. Exatamente. E ele não se capacita para ter um negócio, né? O engenheiro estuda 5 anos, o arquiteto estuda 4, 5 anos ali, mas tudo na área técnica. Sabe construir uma casa, ele sabe fazer um projeto de engenharia, ele sabe abrir um paciente, ele sabe cuidar de uma boca se ele for dentista, mas ele não sabe empreender, ele não sabe vender, ele não sabe liderar, ele não sabe gerir, porque ele não estudou isso na faculdade, ele não entendeu a importância disso, de entender sobre empreendedorismo. Então, eu tomei uma decisão, muitos anos atrás, de querer ajudar as pessoas a empreenderem. Sim. Porque quando eu comecei a empreender também, né, nessa empresa, antes de ser sócio, eu percebi que eu também não sabia nada. Falei, caramba. E eu comecei a buscar capacitação. E existem treinamentos que te ensinam a vender, ensinam a técnica, ensinam a gerir, a fazer o negócio acontecer. Eu falei, cara, acho que eu quero trabalhar com isso. E aí, 2015... Você fez vários treinamentos? Nossa senhora. Eu sou o rei do treinamento. Eu fiz tudo quanto é tipo. Já investi uma fortuna em treinamento. Eu também. Tudo quanto é tipo. A gente tem uma história bem parecida, cara. Na escola era aquele cara do fundão, não sei o quê. E depois que pegou no tranco ali, foi embora. Puta, fez tudo quanto é treinamento, né? E foi conhecendo tudo e tal. Então, legal. Isso aí. E aí, eu 2015, eu comecei a pensar na hipótese de sair da empresa. 2016, eu vim amadurecendo. 2017, já estava mais ou menos com a decisão tomada, mas ainda não sabia, porque eu não queria sair da empresa, né? Aquela zona de conforto, já era diretor, ganhava bem, a empresa já estava estruturada. Eu falei, cara, recomeçar minha vida. Uma filha já grande. Minha filha hoje está com 18 anos, na época tinha 15 anos. Então, filha de 15 anos, né? Tô com 37, cara, recomeçar do zero. Mas aí a coragem foi maior, né? O inconformismo foi gigantesco, né? E a vontade de realmente empreender para valer assim de novo foi muito grande, e aí eu tomei essa decisão, né? Acabei tentando negociar alguma coisa dentro da empresa para eu continuar ficando, não consegui negociação, não consegui abertura. Falei, realmente é o momento que eu preciso sair. E aí eu tomei a decisão. A decisão foi tomada meados de janeiro de 2020, mais ou menos, fevereiro de 2020, tomei essa decisão. E a sair da empresa em julho. 19 de julho de 2020 foi o meu último dia. Foi muito desafiador, né, cara? Sim, muito desafiador, porque é um frio na barriga, uma coisa assim. E ali você já era abaixo do chefe, né, do dono, era você, né? Exatamente. Era o chefe já. Então foi muito desafiador. Foi muito criticado, né? Muito criticado por tudo, né? Como é que você tá deixando a empresa, né? Você é louco. Você é louco. Enfim, né, cara? E a minha família também não me apoiou nesse momento. E aí eu fui empreender. Só que as coisas não deram certo como eu gostaria que desse, né? O plano de negócio não deu certo, eu tive que reinventar o negócio e aí surgiu a Biup, né? Surgiu a Biup no meio da tempestade. O modelo de negócio... Mas espera aí. Por que o plano de negócios não deu certo? Eu acho que isso é importante falar, porque de repente você pode ajudar um cara que pode... de repente, colocar a vida dele em risco, o patrimônio dele em risco. Agora você sabe. Eu não vou entrar antes você não sabia, mas agora você sabe. Sim. Mas não foi nem questão não entra muito em detalhe. Não foi questão do plano de negócio. Mas foi o seguinte, eu ia desenvolver um trabalho junto com uma pessoa, um grande empresário do Brasil.
no Brasil. Grande empresário. Cara, mega empresário. Uhum. E nós íamos desenvolver um projeto juntos. Certo. E quando eu saí da empresa, esse projeto não deu certo. Por N motivos. Então eu não consegui a gente não fez negócio. Foi isso. Eu estava esperando esse negócio dar certo, que a gente ia fazer um negócio incrível. E aí, depois que eu já tinha saído... Ele não quis mais. Não foi bem isso. Não deu certo, cara. Não deu certo o negócio. Né, Renatão? Ai, ai. Não posso entrar em detalhes. Hoje eu não posso... Vai pro livro isso, mas não posso entrar em detalhes aqui por uma série de questões. Beleza. Mas assim, não deu certo. E eu falei, cara, e agora? Porque eu tinha me preparado para isso, para esse projeto. Nós íamos ter uma sociedade, ia ter um baita investimento nesse negócio, o negócio ia bombar e tal. E agora eu tô sozinho. Uhum. Eu não posso ir nem para frente, não posso voltar. Já tô com 10 colaboradores aqui na empresa, já tenho estrutura, já aluguei sala, já tô... E agora o que eu faço? Você já tinha montado toda a Tava estrutura. tudo pronto. Tava tudo, já investi R$200 mil. E o cara saiu fora. Exatamente. Mas de repente, Olha assim, ó, não era pra ser. Foram 30 dias angustiantes. Porém, é aí que tá, né, cara? Eu voltei pra minha casa, sentei na frente do computador no final de semana, Lúcio, e eu falo, né, cara, BIUP é obra divina. Porque em 3 dias eu reescrevi o plano, cheguei pra minha equipe e falei, galera, nós vamos trabalhar com esse modelo aqui. E aí a gente começou a desenvolver, né, o trabalho. Em 2 meses a gente já estava ali com mais de 200 alunos, chegamos a 300 alunos, 800 alunos, 1.000 alunos. Então, de julho de 2020 até agosto de 2021, a empresa foi meteórica. Foi um crescimento assim, ó, absurdo, Lúcio. Eu ficava até assustado, eu conversava com a galera e falei, cara, é bom demais para ser verdade. E era mesmo, né? Em que ano que foi isso? Julho de 2020 até agosto de 2021. Ah, recente então, hein? Foi um crescimento absurdo. Assim. Maravilha. E aí, quando chegou em agosto de 2021, o negócio começou a fazer É a curva natural, né? Começou a decair, cara. Começamos a perder cliente, começamos a perder aluno. A área de vendas começou a se arrebentar. E eu falei, cara, mas o que está acontecendo? Então, e aí, no começo do ano, refizemos o plano de negócio e voltamos ao crescimento e estamos aqui hoje, né? Uma empresa muito mais madura, né? Temos aí 7.000 clientes no Brasil, saímos na Pequenas Empresas Grandes Negócios, né? Temos muitos clientes aqui no Vale, enfim, uma empresa lucrativa, né? Profissionais, né? Já desenvolvidos dentro da empresa. E agora a gente, hoje inclusive, fiz uma reunião com a equipe que nós engatamos agora a próxima etapa, que é o ano de 2023, que vai ser o nosso ano de fato de maior crescimento, porque todos os erros... Já é planejado, né? Aí... Todos os erros que nós tínhamos, claro que vamos errar sempre, mas os erros que nós tínhamos, nós erramos muito nesses últimos 2 anos e meio. Certo. E agora é o crescimento em cima do que a gente aprendeu até aqui. E o que isso mostra, falando de aprendizado para quem está em casa, né? É assim, o negócio é assim, né, cara? É altos e baixos, é muito aprendizado, você tem que se capacitar, né? Às vezes o plano que você traça, ele não sai como você gostaria, mas você precisa se reinventar no meio desses problemas, né? É frustrante, né? Um negócio novo, você não vai ficar multimilionário do dia para a noite, né? Sim. Você começou o Manzacast tem quanto tempo? Tem uns 3 meses. Tem uns 3 meses, é um bebezinho. Bebezinho. É um bebezinho. Então tem a curva de crescimento desse, é um negócio isso aqui. Claro. Né? Tem uma curva de crescimento, como a BIUP teve, como a sua empresa teve, né? A Obratec, enfim, como o Polo, né? Teve, as empresas do Polo tiveram, os arquitetos que estão nos ouvindo tiveram também. Então você que está começando agora tem que ter um pouco de paciência e principalmente se capacitar. Acho que é isso. Show de bola. Agora falando de vendas, né? Que você está dando um treinamento lá no Polo. Pô, fala um pouco sobre esse assunto, quão importante, né, das técnicas. É claro que você não vai dar um curso aqui pra galera, mas dá um spoilerzinho aí, um detalhe. Não, primeiro eu quero agradecer demais a confiança, né, que o Polo depositou na BIUP, né? Foi
uma parceria que o Renatão, nosso coordenador de marketing, estreitou esse relacionamento ali com o Polo, com a Sarita e com a Carla. E aí foram ali alguns meses de negociação até que a gente fechasse alguma coisa. Então, muito obrigado mesmo, Polo, aí, pela confiança. E parabéns. É um grupo maravilhoso, né? Maravilhoso. Cara, eu tô amando, eu adoro lá fantástico. o pessoal, né? O relacionamento, Sim. as festas, né? Ontem a gente tava lá, né? Tava lá. Muito bom. Bom demais. Bom demais mesmo. Então, assim... vendas. Esse falando grupo de vendas, né? é muito legal. E aí, falando um pouco de vendas... cara, o ponto crucial de uma empresa, e esse foi o maior aprendizado da minha vida nesses últimos 20 anos, é a área de vendas. Sim. Porém, é a área que a maioria das pessoas não gostam, tem um preconceito e não investem como deveriam. Então, o primeiro passo é você acreditar, você que é empreendedor, empresário, profissional liberal, não importa. Para você crescer, não é somente ter um produto bom, ou ter uma capacidade técnica, ou ter tirado nota 10 lá no seu curso, né, na sua faculdade. Não é isso, porque eu conheço muita gente muito boa, muito produto muito incrível que está falido. Com certeza. O grande ponto é entender que tudo é a grande palavra chamada monetização. É transformar qualquer coisa em dinheiro. Você transforma habilidade, você transforma produto, e você transforma serviços, e você transforma tempo, e você transforma dinheiro em dinheiro. Então você precisa aprender a transformar as coisas em dinheiro. Um dia uma pessoa fez esse copo e transformou isso em dinheiro. A água em dinheiro, esse microfone em dinheiro. Então, é você monetizar. Você criou uma Zacast para monetizar. Sim. Não é, apesar de, né, a gente conversou ontem, né? Claro. Tem alguns objetivos, mas também monetizar, com certeza. Então, a gente conversando ontem, eu achei sensacional a sua resposta lá na festa. Você adora isso aqui, né, cara? Você se diverte aqui, né? Com certeza. Então, isso é muito importante, mas só isso não enche barriga. Só isso, não é, você não consegue manter isso daqui. Então, o Manzacast, por exemplo, tem que monetizar, é óbvio. Então, você que está em casa, você que é arquiteto, você que é empresário, você precisa aprender a monetizar. Em outras palavras, aprender a vender. Vender é monetizar. Então, o primeiro passo é entender a importância disso. Entender que não precisa ter vergonha, preconceito. Aí você chega para um médico, eu tenho muitos médicos clientes, né, que tem clínicas dentro da BeUp. Você chega para o médico e fala, e aí, você vende? Ele fala, não, quem vende é o vendedor. Quem vende é a minha secretária. Eu sou médico, eu opero. Não, meu amigo, você não entendeu o conceito. Lógico que você vende. Você tem que monetizar o seu serviço. E você é o primeiro que tem que aprender a fazer isso. E a monetização, ou em outras palavras, a venda, existe uma técnica. Existe uma metodologia. Tem início, meio e fim. Existe uma forma para que você faça dinheiro com qualquer coisa que você queira fazer. Ou seja, vender mais, vender melhor. E foi isso que eu aprendi quando eu comecei na área de vendas. Né? Eu fiquei 4 meses sem vender. Eu era um profissional de vendas. Eu fiquei 4 meses. Aí o meu gerente pegou pela mão e falou assim, deixa eu te ensinar algumas técnicas. E quando ele me ensinou algumas técnicas básicas, eu comecei a converter, ou seja, transformar o consórcio em dinheiro. Transformar o consórcio em comissão para o meu bolso. E dinheiro e faturamento para a empresa. Devido à técnica. E aí, eu percebo todos os dias, eu sou atendido por balconista de padaria, eu sou atendido por médico, eu sou atendido por tudo, né? Por tudo. E é impressionante, e eu sou dessa área, é impressionante que as pessoas não sabem vender. As pessoas não sabem convencer, as pessoas não sabem atender, as pessoas não sabem, elas têm medo de ter uma voz ativa para fazer uma venda. Existe um conceito de manga e mandioca, né? A mandioca você arranca da raiz, a manga cai do pé. Aquela venda que cai no seu colo não é venda. É manga. É manga, cara. Tô ligado. É manga, caiu no seu colo, né? Caiu no seu colo, a pessoa quis comprar. Eu quero ver você vender para mandioca, arrancar a venda. Para isso existe uma técnica.
né? Então, se as pessoas, os empresários, os vendedores, os profissionais liberais, os arquitetos, os engenheiros, os empresários entendessem a importância de se capacitar em vendas e principalmente capacitar os seus times em vendas, as empresas estariam em outro patamar. Outro patamar. Eu tenho um cliente, vou contar esse case rápido. Eu tenho um cliente que ele é grande, Não cara. precisa contar rápido não, pode ficar à vontade. Eu tenho um cliente que ele é grande. Eu não vou falar o nome da empresa, mas ele é grande. Tem 30 anos de mercado. 25 anos de mercado. E é gigantesco. E aí eu fui conversar com ele e falei, não, cara, tô grande pra caramba, já tô vendendo pra arrebentar. Tranquilo, né? Tá tudo certo. E eu falei, é mesmo? Já é mesmo. Mas sempre foi assim? Eu falei, não, porque a empresa era do meu pai, né? Isso aqui foi feito no tapa. Meu pai é brincadeira, empreendedor raiz, teve muitas dificuldades no começo, etc, etc. E aí chegou e agora a gente assumiu, nós herdamos a empresa e tá indo muito bem. Então, não preciso vender, já vendo. Só manga, né? Só manga, cara. E tá daquele tamanho. E aí eu falei, cara, você tem noção? Você pode vender Tamanho do mercado, né? 2 vezes mais? Ou 3, ou 4, ou 5 vezes mais? E aí, resumo, se tornou nosso cliente, fez um baita treinamento de vendas, e aí no outro mês já começou a vender muito mais e percebeu que existe um mercado gigantesco, e aí já tá empolgado, já tá querendo crescer, ou seja, sim, talvez os clientes possam cair no seu colo, talvez você já tenha um nome, talvez você tenha, sei lá, uma expertise, talvez você fez um baita trabalho e foi indicado, mas a cada um cliente que te procura, existem 10 que precisam de você e não te procuram. Então, aprender a vender é isso. É você buscar no mercado, pescar no mercado, entender o mercado e trazer para você aqueles 10 que não estão te procurando, que estão indo no seu concorrente ao invés de comprar com você. Então, por isso que vendas é formidável, cara. É formidável, assim, ó. Então, esse é o primeiro passo dentro de uma empresa. Agora, sim, sem ser prolixo, se você pegar qualquer tipo de plano, vai no Sebrae e faz isso. Pega o Sebrae, faz o plano de negócio. A primeira coisa que eles falam é qual a ideia, tá certo? Qual a visão, missão, valores, quem são sócios, como que você vai entregar o seu produto, como que vai ser a logística, como que vai ser o marketing, qual é a SWOT do negócio e tal. E por último, como você vai vender. Ponto de equilíbrio. Ponto de equilíbrio, payback, planilhas. E depois, lá no último capítulo, venda. Como que você vai vender. É totalmente... Que é o sangue da empresa, né? A primeira coisa que você tem que falar é assim, ó, eu tenho uma ideia, tenho um produto assim, assim, assado. Segundo capítulo, como eu vou vender. Depois, como eu vou entregar. Aí entra o resto. Essa que é a grande verdade. E quando a gente não olha dessa forma, acontece o que acontece, né? Empresas patinando. Pergunta pra qualquer empreendedor, cara, e aí, tá fácil ou tá difícil? Nossa, tá difícil pra caramba. Por quê? Fluxo de caixa. E por que não tem fluxo de caixa? Por falta de cliente. Por que não tem cliente? Falta de venda. Sim. Entendeu? Outra coisa, o pessoal sempre fala do mercado, né? Não, agora tá mudando, é a pandemia, ou tá sol, ou tá chuva. Sempre tem uma desculpinha, né? Sempre. Cara, Eu escuto muito isso. Falta de venda tem muita Graças muleta. a Deus, a minha empresa lá, cara, a gente bomba sempre. Graças a Deus. Legal. E vai bombar muito mais ainda. Com certeza. E principalmente com a Bianca agora. Isso aí. Parceiro é parceiro, né? Sem dúvida. Com certeza. Mas é isso, as pessoas dão desculpa, né? Então, o vendedor dá desculpa, né, cara? O profissional de vendas. Porque, por exemplo, o arquiteto não é um profissional de vendas. Mas ele tem que ser vendedor. Com certeza. Para ele fechar contratos. Né? Mas o profissional de vendas, o vendedor, ele precisa se profissionalizar. E, infelizmente... o profissional de vendas ele não tem uma homologação. Eu sou um profissional de vendas certificado, não fiz uma formação para isso. E existe muito profissional de vendas que não é profissional de vendas. Tá lá como vendedor, tirador de pedido, só vende para manga. Então, assim, você que tá me ouvindo que é empresário que tem time de vendas. E aí quando você vai no shopping? Capacita seu time. Quando você vai no shopping, aí você passa, vai dar uma olhadinha na loja. Que isso, velho. Conta aí. Como é que é o atendimento? Eu contei lá no treinamento. Não vale, pô. Eu te passei a bola pra você marcar o gol. Mas é engraçado. Faz o teste, passa aí no shopping, nas lojas, né? Passa no shopping, nas lojas.
Aí você vai, loja vazia. Aí você olha lá, ninguém na loja, aí o atendente tá atrás do balcão do WhatsApp, né, cara? E aí você chega e fala assim, olá, boa tarde, boa noite. Ô, tudo bem? Aí deixa o celular e vai te atender, né? Cara, esse cara é tirador de pedido, ele é atendente, sei lá o que ele é, menos profissional da área de vendas. Né? E aí o dono da loja chega, e aí, como é que foi o movimento hoje? Ah, entrou um cara, mas ele foi só até a porta. E aí, como é que está o mercado? Como é que tá vendedor? Tá ruim, né, cara? Tá difícil, tá estranho, viu, chefe? Meu Deus, aí o empresário já fica assustado, acha que o mercado... Cara, é a falta de venda ativa. É, sabe? A ativação do cara ali. É prospecção, é abordagem, é a sondagem do cliente, é aprender a negociar, aprender a fechar venda, aprender a buscar novas oportunidades. É isso. Esse é o ponto, né, cara? Venda ativa, essa é a palavra, sabe né? Quantas... Não é manga, sabe é arrancar a mandioca da terra. Exatamente. Sabe quantas empresas fecham no Brasil, cara? 80% dos negócios no Brasil fecham em até 5 anos. O cara teve um baita trabalho, teve um baita desenvolvimento, fez um monte de coisa, e uma grande parte fecha no primeiro, outra, segundo, terceiro, até 5 anos, 80% fechou. Qual que é o grande causa? Tá no Sebrae. Fluxo de caixa. Acabei de falar. Fluxo de caixa quebra a empresa. A maioria é por causa disso. E por que não teve fluxo de caixa? Falta de vendas. Então, se as empresas aprendessem a vender, entender sobre educação empreendedora, né? E o que é educação empreendedora? É você aprender gestão, técnicas, que conhecemos também como soft skills e hard skills. Habilidade técnica, habilidade comportamental, habilidade emocional, saber gerir, saber liderar, saber vender. As empresas não precisam. Esse dado estatístico de 80% poderia ser reduzido. Entendeu? É isso. Então, e lá na BIEP, quais são os mercados, os treinamentos que você tem lá? Muito bem. Dá uma passada por isso aí. Nós atuamos lá, pessoa física e pessoa jurídica. Então, por exemplo, o arquiteto que está ouvindo, se você quiser ser aluno da BIEP, você pode ser aluno da BIEP. O empresário que está ouvindo, se você quiser ser cliente da BIEP, você pode ser cliente da BIEP. Então, B2B são os clientes, B2C são os alunos. Assim, tá? Muito bem. Nós temos um ambiente 360. Então, temos curso de gestão, liderança, marketing, clima organizacional, recursos humanos, processo seletivo. Só que qual que é o nosso carro-chefe? Como que nós entramos na vida das pessoas e das empresas? Por vendas. Esse é o ponto crucial. Meu carro-chefe é vendas. Então, eu entro por vendas. Se você me procurar, eu vou falar, cara, vamos vender mais. Compra esse curso. Compra academia de vendas para o seu time. Né? Faça o upsales com uma metodologia de vendas. Quando a gente entra por vendas, você já vai ficar satisfeito comigo e vai aumentar o seu faturamento, o seu lucro. Você vai ganhar dinheiro. E com esse dinheiro que você vai ganhar, aí você contrata o curso de gestão de liderança. Então, eu sigo a cartilha. Qual que é a cartilha? A primeira coisa, a primeira dor é vendas. Você não precisa. Você acha que precisa de curso de liderança. Você acha que precisa de curso de gestão. Você acha que o seu problema é tecnológico. Pode até ser. Mas eu tenho certeza que, antes de tudo isso, tem um gap lá em vendas. Tenho certeza. É o conjunto, na verdade, né? É o conjunto. Então, mas a venda, ela tem que ser como se diz, o carro que puxa o resto, né? Exatamente. Então a gente entra nas empresas, na vida das pessoas pelas vendas e depois, em segundo momento, pode ser paralelo, pode ser junto, não tem problema. Vendas e gestão, e aí a gente vai desenvolvendo outros trabalhos. Gestão, liderança, marketing, assim vai. O nosso principal produto hoje são 2. Eu tenho o Upsales, que é uma metodologia de vendas, que você desenvolve um curso de 30 dias, e eu tenho uma academia de vendas para a empresa, onde nós formamos e treinamos e capacitamos os times de vendas e de uma duração de 12 meses, podendo ser renovado. Então, assim, tem um curso de 30 dias e tem uma academia de 12 meses. Né? Academia é incrível, né? Os dois são incríveis, mas a academia é incrível. É o então, Upsales e academia? E academia, exatamente. São dois tópicos. O que a gente está fazendo no Polo, por exemplo, é a academia. Só que os empresários, os lojistas, eles adquirem, né? Para você dar um briefingzinho ali e depois no particular. É isso aí. Então, por exemplo, a sua equipe, você é meu aluno no Upsales, mas o Polo tem as aulas presenciais. Né? Então é uma academia, né, que a gente tem
dentro do Polo. Fantástico mesmo o projeto. Vocês vão ver o resultado, né? A gente começou recentemente, faz uns meses, mas já estamos tendo bons resultados, bons depoimentos, mas dá para melhorar para o ano 2023, que é o foco principal. Agora sim. Vocês já entraram em contato com a gente aqui, a Alexandra já me falou, né? Tal, tudo. Ela tá viajando e tal. Mas a gente vai conversar sobre isso ainda aí. Sem dúvida. Show. O Renatão tá aí, né, Renato? Foi o Renato, né? O Renato que deu aquela ligação, inclusive aquele dia, né? O pessoal tava falando da insistência, né? Que tomou um não, né? Como é que é essa história aí? A venda, o não faz parte, né? A venda não termina no primeiro não, né? Ela não termina no primeiro não. E na realidade não existe perder venda, existe venda adiada. Se não fechar hoje, vai fechar amanhã. Se não fechar amanhã, vai fechar daqui a pouco. Por quê? Porque a pessoa tem uma dor. E se você cura essa dor, você vende. Né? Esse que é o ponto. Agora, uma outra coisa que tem dentro da Biep muito legal, Lúcio, é a nossa plataforma, cara. A plataforma é uma coisa sensacional. Nós investimos 2 milhões de reais na plataforma. É uma plataforma de educação. É uma mistura de Hotmart com Netflix. Primeiro que ela é linda, né? Totalmente amigável, bonita e ela é interativa. Então, tudo que a gente faz, por exemplo, a academia de vendas fica dentro da plataforma. Os treinamentos, os cursos, né? O aluno acessa um login e senha. Então, é muito intuitivo, muito bonito e é uma plataforma realmente revolucionária. Eu acho que é uma das... E os treinamentos online, tá tudo lá. A gente trabalha com híbrido, né? É presencial online. A academia, por exemplo, ela é híbrida. Tem treinamento online e treinamento presencial. Tudo lá, dentro da plataforma. Legal. E cada aluno tem seu login e senha, cada empresa tem seu login e senha. É isso. E também, como a gente também aqui vai gravar conteúdos, né? As pessoas vão vir aqui gravar esse conteúdo, a gente pode até conversar sobre isso também. Legal, né? show. A gente vai precisar de uma plataforma aí e tal. Tem umas que estamos conversando aí e tal, mas a gente pode ver isso aí também. A plataforma é um negócio muito, muito legal. Muito legal, né, Renatão? Pra cá, né? Eu sou suspeito. Gravar os conteúdos, subir na plataforma é muito louco. O ambiente é muito bacana. Show de bola. E customizada, com a sua cara. Cara, quantos cursos vocês têm no total, assim, plataforma, ao vivo, sem ser ao vivo, presencial, pessoa física, pessoa jurídica? Mais de 200 possibilidades, acho. Dentro da plataforma. Cara. Mais de 200 cursos, aulas, né? Temos consultoria, temos esses 200 mentoria. cursos aí, vocês mesmo que gravaram todos esses conteúdos ou vocês foram trazendo outras pessoas para gravar o conteúdo? Tudo conteúdo próprio. Eu tenho uma equipe de produto, eu tenho hoje 30 funcionários na empresa, umas 10 pessoas da área de produto. Então eu tenho uma diretoria de produto que produz conteúdo, desenvolve as gravações, faz pesquisa de mercado, né, e contrata os professores. Então, por exemplo, quem são os professores da Biep? Ou eles são os diretores da empresa, né? Os principais líderes da empresa, das suas áreas, por exemplo, o Renato de marketing, ele é professor de marketing. Sim. Né? Ou são professores da FGV, né? Eu tenho alguns professores da FGV que fazem parte lá do nosso quadro acadêmico, ou são grandes empresários de mercado. Né? Então a gente tem um quadro, inclusive, que é o DNA Empreendedor, que a gente conta também histórias de empreendedores dentro da plataforma. Empreendedor dá aula também, né? Então são pessoas que fizeram de verdade na vida, né? Sim. O que eu não gosto? Palestrante de pau. Sabe? O empreendedor de pau. Ele nunca abriu um CNPJ, nunca colocou a mão na massa e quer ensinar. Aí fica complicado. Então quem ensina dentro da Biep é quem teve resultado com aquilo. Show de bola. Entende? Ele pode até não ser formado, mas se ele teve resultado, ele tem o que ensinar. Então, para falar de marketing, tem que ter resultado em marketing. Para falar de vendas, tem que ter resultado em vendas. Para falar de gestão, tem que ter sido um fantástico gestor. Então, quem tem resultado, dá aula. Agora, o cara só porque é acadêmico, só porque se formou, o cara vai falar de liderança, nunca liderou. O que ele vai falar de liderança? Teórico? Não funciona. Então, a gente se preocupa em garantir que quem vai estar na sala de aula ensinando é um cara que já fez na vida. Um cara que já praticou. Eu acredito muito nisso. Porque ele aprende ali na vida, no dia a dia, né? O que você aprende na faculdade é só o teórico mesmo, né? Que você lê um livrinho ali, fez uma provinha, tal, tudo. Isso não tem
Claro que tem valor. Você vai aprendendo tudo aquilo, né? Mas uma pessoa com autoridade naquele assunto é outra pegada, sim, né? sim. Outra pegada. Totalmente diferente. Você vai Cara, fazer, você vai fazer uma cirurgia. boa. Você vai fazer? Sim. Aí você chega pro médico e fala assim, e aí, quantas cirurgias você já fez? Eu falei, não. Aprendi tudo na faculdade. Não fiz nenhuma, você foi o primeiro. E aí? É complicado. Mas eu sou formado na USP, mas você vai ser o primeiro. Mas fica tranquilo, ó, o meu certificado. Mas vamos lá. Como que você fica? Melhor não saber, né? Entende ou não? Você fica preocupado, fala, cara. Com certeza. É a mesma coisa uma pessoa que tem um curso acadêmico, tem um diploma, mas nunca colocou a mão na massa. É a mesma responsabilidade. Agora o sujeito chega e fala assim, cara, eu sou um médico, né? E eu já operei 350 pessoas. Nunca matei ninguém. Tá aqui, ó, ou sei lá, tá aqui o resultado dos meus clientes. Olha essa cirurgia, olha o que eu já fiz. Você vai com tudo. Entende? Uhum. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, a prática ela é muito importante. Ó, desculpa que eu tô fazendo as minhas O anotações que aí. você anota aí, Luiz? Ah, você vai ver. Hã? Tá curioso, né? É show de bola. Tá anotando, eu tô curioso. Tô anotando. Já é um treinamento aqui, já tô fazendo aqui as minhas anotações aqui. Legal. Cara, maravilha, cara. Show de bola. Muito bacana aí, né? A BIUP, educação, né? 200 cursos. Cara, Tem bastante mas coisa. esse 200 ali ao longo desses... São poucos anos. Você falou 2020? 2 anos e meio. 2 anos e meio? 2 anos e meio. Nossa. Vamos fazer conta? Julho 2020, julho de 2021, julho de 2022. 2 anos. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 2 anos e 4 meses. A empresa tem. 2 anos e 4 meses. Nem 2 anos e meio. É isso aí. 2 anos e 4 Maravilha, cara. Show de meses. bola. Sensacional. Parabéns aí pelo empreendedorismo, por ensinar outras pessoas. Fantástico. O treinamento lá na Polo também tá topíssimo. Né? Legal. Vocês estão de parabéns, você e o Renatão aí. Show. Fantástico, hein, Renato? Valeu. E beleza, eu vou fazer aqui uma leitura do Vitor Rocha, fundador da BIUP. Oh, que legal. Ó, Tá vendo? você viu? Você tá anotando aí e tal, tudo, né? Então, vamos lá. O pai mecânico, né? A mãe dona de casa, sonhador, questionador, trabalhou em fábrica, mas viu que aquilo não era para ele. Era aquele menino que não gostava de estudar, aquele menino do fundão. Até falei que eu também fui assim também. A gente tem uma empatia aqui e tal. Eu sou muito parecido com você, né? Minha história de vida é muito parecida também. Inclusive, eu não assisti ainda, vou assistir o seu o Assiste primeiro lá, episódio, hein? você vai se enxergar ali. Primeiro episódio Tem com o homem certeza. aqui, ó. E aí, você não gostava, tal, tudo. E, de repente, começou a trabalhar em vendas de consórcio, né? E ali começou a vender consórcio. O gerente pegou você pela mão. Pera aí que eu vou te ensinar como é que faz. E, putz, aí você brilhou. Você falou, putz, é isso. Eu tenho esse jeitão descolado de ser, tal, tudo. E viu um talento ali na área de vendas, né? Aí teve um grande conhecimento, né? Tentou empreender, faliu, quebrou a cara, ficou devendo, entrou num ciclo de fracasso. E aí, um dia, você estava lá morando na casa do pai, já tinha uma filha, e viu a mãe chorando, né? O que vai ser desse menino? Ela chorou muito. E aí você tomou uma decisão de mudar. E aí levou vários currículos, né? Na área de vendas, tal, tudo. E numa escola, você levou esse currículo e o cara te chamou para fazer entrevista, mas só que você foi recusado. E aí você foi lá falar com o cara, pô, por que eu fui recusado? Eu quero trabalhar, não sei o quê. E por essa atitude, né, de você ali ter essa atitude de falar que queria fazer isso. E o cara te contratou. O cara te contratou, a escola estava começando, né? E você brilhou ali naquele trabalho, né? A empresa teve escolas no Brasil inteiro, né? E você conseguiu ali
o primeiro milhão aos 28 anos de idade. Top. Né? Trabalhava com diversas escolas no Brasil todo, né? E aí, você trabalhava muito e guardava muito. Foi um período difícil, né? Você decidiu sair dessa empresa, mesmo tendo vencido ali e tal, tudo, tentou uma negociação com o dono da empresa, que era seu sócio, você já era sócio da empresa, não rolou, e você falou, então vou fazer o meu, né? Montou a Biop, e você, logo que montou a Biop, fez todo um treinamento ali e tal, tudo, tinha tudo planejado. E tinha um super sócio que estava junto na fita. E esse sócio pulou fora. É isso aí, velho. Ai, que desafio, né, velho? Aí você, com o escritório montado, um monte de gente já ali. O que eu faço? Você foi lá, reescreveu o negócio, falou, vou pra cima, né? E o que você falou, né? A coragem foi maior. E aí você tomou a decisão e foi que foi, né? Seguiu em frente ali. Você reescreveu o plano de negócios, né? Em 2 meses, você tinha mais de 2.000 alunos. Não sei se eu anotei o número Mais certo. de 200. 200. Eu anotei 2.000. Você falou 2.000 ali. Sim. Foi em um período, mas era curto o período ali. Sim. Né? Show de bola. E aí você teve uma curva de aprendizado ali, né? Durante esses anos da empresa, que a empresa foi lá, bombou, tal, tudo, depois desceu, e agora você está reescrevendo, você está colocando ela nos trilhos novamente, né? E aí você começou a falar de vendas aqui, né? Vendas, ponto crucial é vendas. As empresas não investem, precisa de técnica, objetivo, monetizar, né? Transformar tudo em dinheiro. Técnica, metodologia, ter voz ativa para vendas. A venda não cai no colo, o que cai no colo é a manga, né? Então, quero ver a venda de mandioca, né? Você tem que arrancar ela do solo ali. Isso aí. Beleza. E aí você contou um case aqui de um grande cliente que tem 25 anos no mercado. O cara tava lá, não, minha empresa tá arrebentando. A gente tá lá, não precisa, tal, tudo. Mas mesmo assim, né, vocês foram lá, arrancaram aquela mandioca ali, que era aquele cliente que falou que tava tudo certo. É isso aí. E o cara, aí ele enxergou. Pô, nossa senhora, olha só, um mundo de oportunidades aqui e eu estava perdendo, né? Exatamente. Show de bola. Falou também que as empresas, 80% fecham em 5 anos, né? Isso, com certeza, por conta de não ter vendas, não conseguir pagar os custos ali, né? E a gestão, né? Os soft skills e os hard skills. Quer falar sobre soft skills e hard skills? Dá uma explanada pra galera aí o que é isso. São as habilidades. Soft skills, habilidades leves, né? Uhum. E hard skills, habilidades mais técnicas. Então, por exemplo, Isso. Para o pessoal entender bem, hard skills você consegue contratar. Por exemplo, aprender a mexer numa planilha Excel, você contrata uma pessoa que tem essa hard skills. Aprender agora, os soft skills já são habilidades mais leves, por exemplo, estofo emocional, paciência. É o comportamento, na verdade. É o comportamento. Você não contrata alguém para, por exemplo, ser menos estressado por você. Você não contrata alguém para ser... É aquilo que a pessoa já tem naturalmente, né? O soft skills ali, o concentrado dia a dia, focado, tal. persistente. Então, o misto de hard e soft skills, ela é muito importante no processo. É muito importante a questão técnica, sim. Mas é muito importante também as questões emocionais e comportamentais. Né? Show de bola. Beleza. E aí você também falou aqui que todos precisam de vendas, né? PJ,
pessoa jurídica, pessoas físicas, no caso de arquitetos aqui, falando do nosso canal aqui. Sim. Quem precisar pode entrar em contato aí com o pessoal da BeUp, que eles vão dar um upgrade aí no seu escritório, beleza? E também da plataforma da BeUp, tem mais de 200 cursos, né? Então, os produtos ali, que você tem uma equipe que desenvolve os conteúdos, né? Traz grandes nomes aí para Os principais, gravar esses os conteúdos. principais produtos hoje, eu divido em 3. Uhum, Nós temos academia de vendas para empresas, projeto de 1 ano para vendedores. Nós temos o Upsales para pessoa física, uhum, que ela faz um curso de 30 dias. E nós temos os projetos que é a plataforma customizada. Então, se você, por exemplo, quiser uma plataforma sua, eu customizo com a carinha da ManzaCast, por exemplo. show. E você tem a sua plataforma, assim como eu tenho a minha plataforma. A gente faz Uhum. esse trabalho também de customização de plataforma. Então, é bem Beleza. completo, assim. Parabéns, cara. Fantástico aí o trabalho, né? Parabéns pela sua história aí. Beleza? Show de bola. Vitor Rocha, no ManzaCast aqui. Pode fazer suas considerações aí, os agradecimentos. Muito bem. Primeiro, parabéns, Lúcio, pela iniciativa. Né? Gostou? Primeiro, escritório maravilhoso, o estúdio maravilhoso e acredito... Gostoso gravar o podcast, né? Gostoso. Acredito muito nesse modelo, né? Acredito Sim. muito. Tenho lá dentro da BeUp também um modelo de entrevista com empreendedores, né? Uhum. Não com esse profissionalismo que você deu aqui, né? Que fantástico mesmo. Mas a gente gosta de também conhecer histórias, né? De pessoas assim que venceram na vida e tudo mais. Inclusive, Renatão, entrevistar o Lúcio lá, DNA Empreendedor. Tá? Opa! Lembrar Demorou, o com Lúcio lá. certeza. Show de bola. Show de Vamos bola. lá. Então, parabéns mesmo, né? E me senti muito confortável aqui, achei muito legal a forma com que você conduz. E você que está em casa, empreender realmente não é um passeio pelo bosque, mas vale muito a pena. E não importa se você é um vendedor, profissional liberal, se você é um empresário, invista na área de vendas, porque não investir na área de vendas te gera todos os dias muito prejuízo. Você não se capacitar na área de vendas te gera tudo isso, todo dia, e está te gerando, por mais que você acredite que não, por mais que talvez você não tenha vendedores, por mais que talvez, né, você acredite que está indo muito bem, mas com capacitação, com área de vendas, com investimento e com o nível de consciência do caminho certo referente à área de vendas, você pode aproveitar muito mais o seu mercado, o seu negócio e faturar mais, vender mais, aumentar o seu fluxo de caixa e ser independente do seu negócio. Então, invista realmente na área de vendas e não só na área de vendas, na gestão, na liderança, ou seja, na educação empreendedora. Então, estou muito feliz. Obrigado, Sr. Lúcio. Isso aí. Tamo junto, cara. Conta com a gente. Com Vamos certeza, pra cima. tamo junto sim. Galera, show de bola. Falei que hoje o nosso ManzaCast ia ser extraordinário e foi, com certeza. Parabéns aí, Vitor Rocha. Parabéns a BeUp. E show de bola. Valeu, galera. Vamos terminar assim, Até- Lúcio. Ó. Faz Como assim, que ó. é? Terminar assim, ó. Assim? Pra cima. Pra cima. Ah, pra cima? Pensei que você ia fazer assim. Não, é assim, ó. Pra cima. Beleza, pra cima. Esse é o símbolo da BeUp, pra cima. Ah, não sabia. Ah, mas beleza, já mais uma coisinha que eu anotei aqui, aprendi. Valeu, galera. Até o próximo ManzaCast. Show de bola. Um abraço.